Então, muito boa tarde. Permitam-me que comece com umas palavras de boas-vindas e uma saudação muito especial para as pessoas algumas pessoas que têm responsabilidades nesta casa e quiseram estar connosco, a diretora da Faculdade de Teologia, a doutora Ana Jorge, também o meu colega Paulo Fontes, diretor do Centro de Estudo de História Religiosa. Saúdo o Dom António Montes Moreira, que pertence à nossa casa sempre, e vamos, de facto, nesta sessão, fazer uma apresentação dos dois últimos volumes da coleção Estudos de Religião da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que tem a participação na sua orientação, coordenação científica do CITER. Enfim, para quem não me conheça, às vezes com máscara é difícil, eu chamo Alfredo Teixeira, sou docente da Faculdade de Teologia e investigador integrado do CITER, e no CITER sou, de alguma forma, o elo de contacto com a Imprensa Nacional Casa da Moeda para, enfim, o acompanhamento deste processo de construção da coleção. Recordo que esta coleção iniciou-se a partir de uma conversação inicial desenvolvida por, na altura, o professor José Tolentino Mendonça, que estava, aliás, de saída. Foi talvez uma das últimas iniciativas que ele pôde desenvolver ainda no CITER, mas a iniciativa foi já acompanhada pela professora Luísa Almenda, a minha colega que aqui também está, e saúdo, e que depois acompanhou de facto a edição dos 3 primeiros volumes da coleção que antecederam estes 2 que apresentamos aqui. Esta parceria, no fundo, nesta parceria encontram-se quer os objetivos de divulgação de investigação que o CITER procura implementar, enfim, num quadro de abertura diferentes disciplinas que convergem no estudo da religião e a diferentes investigadores. Aliás, as publicações não são prioritariamente abertas a investigadores do CITER. Aliás, neste momento, o conjunto de volumes já publicados integram investigadores, enfim, de outros contextos de investigação. E, obviamente, esta parceria conta também com a missão própria da Imprensa Nacional Casa da Moeda enquanto editora pública. Bom, quem devia estar aqui a saudar-vos inicialmente era o meu colega Alexandre Palma, o professor Alexandre Palma, que é diretor do CITER, mas como, enfim, muitos milhares de nossos concidadãos, está por razões de saúde pública confinado, e portanto eu vou-lhe dar agora a palavra para ele vos saudar e no fundo abrir esta sessão. Então peço então ao meu colega, professor Alexandre Palma, que se torne presente aqui entre nós desta forma remota. Muito obrigado, Alfredo. Espero que me consigam ouvir bem aí na sala. Quero começar por saudar a todos e a todas, os caristais, de modo muito particular a saúde do Sr. Patriarca, que nos dá a honra da sua presença e esta amizade com que sempre nos acompanha. Uma saudação particular também ao professor Peter Annenberg, nosso colega e vice-reitor aqui da Universidade. Saudação muito especial e afetuosa a todos os colegas investigadores do CITER, do SER e de todos os outros centros. E também permitam-me que estenda também uma palavra de saudação ao Dom António Montes. Sempre a sua presença também é um grande sinal da sua amizade, não apenas com a Faculdade de Teologia, mas com a Católica. E já agora estendo também estas saudações iniciais às famílias dos nossos autores. Já por aí consegui ver algumas e, portanto, também sintam-se à distância saudados também desta forma. Uma palavra também de pedir desculpas da minha ausência ou estranha forma de presença, pelas razões que o professor Alfredo já teve a amabilidade de expor, mas não deixo também pessoalmente deixar o meu pedido de desculpas e o meu lamento por não poder estar convosco aí esta tarde.
Depois, nesta minha introdução, eu gostava, de facto, em nome pessoal, mas sobretudo em nome do Centro, de deixar público e deixar uma palavra de gratidão a várias pessoas que, no contexto desta sessão de lançamento, creio que faz sentido. Um primeiro agradecimento vai desde logo para os autores destes 2 volumes, extensíveis a todos os outros volumes da coleção, mas em particular nesta tarde, estes 2 autores, ao Alex Vilas Boas, do CITER, e ao João Luís Fontes, do CER. A gratidão porque a qualidade do vosso trabalho, a publicação do vosso trabalho, a exposição do vosso trabalho, não apenas nos enriquece a todos como conteúdo, mas também como estímulo neste trabalho da investigação. Em primeiro lugar, agradecimento e saudação, então, aos autores. Em segundo, a gratidão também ao Sr. Patriarca e ao professor Peter Annenberg pela disponibilidade para lerem estas obras e aqui nos apresentarem. Um agradecimento também muito particular à editora, à Imprensa Nacional Casa da Moeda, da pessoa do seu diretor, Duarte Azinheira. Gostava de dizer, em nome do Centro, que nos sentimos muito honrados por esta parceria. Aliás, esta parceria permite ao CITER levar um pouco mais longe uma linha estratégica estruturante desde a fundação deste centro, em 2017, que é dar, vou dizer assim, estatuto público aos estudos da religião em Portugal, que é algo que o nosso universo académico ainda se mostra algo deficitário. E nós no CITER, na Católica, na Faculdade de Teologia, mas também não só, noutras faculdades, como as Ciências Humanas, sentimos este déficit e queremos dar o nosso contributo para poder preencher este vazio, esta lacuna. Obviamente, não temos a ilusão, nem queremos ser os únicos a fazer isso, mas queremos dar o nosso contributo. Esta parceria com uma editora, com uma imprensa nacional, com os seus créditos firmados, é para nós, repito, uma parceria que muito estimamos e que queremos dar futuro e que cumpre, repito, vem ao encontro de uma linha estratégica que é a da afirmação dos estudos de religião neste diálogo descomplexado com a teologia. Eu gostava de acrescentar isto. Estudos de religião, na sua especificidade, em diálogo com a teologia em diálogo com os estudos da religião. E, aliás, se me permitem, uma palavra de agradecimento também ao professor Alfredo Teixeira, porque ele não é apenas o elo de contacto, como ele se apresentou, mas é mais do que isso, é também, de alguma maneira, alguém que tem pensado mais dedicadamente esta coleção. E creio que os volumes já editados e, sobretudo, o reconhecimento público que os autores desses volumes já têm obtido, nomeadamente o trabalho do professor João Luís Fontes, neste caso, mas de outros no passado, mostram bem o acertado que foi a linha com que, o horizonte com que esta coleção foi pensada, que era qualidade. Que os trabalhos publicados se distinguissem pela sua qualidade. E creio que essa foi uma linha estratégica do CITER, logo no início desta coleção, e que o cuidado para que este horizonte se mantenha, em grande medida se deve também à curadoria do professor Alfredo Teixeira, que também aqui publicamente agradece. E depois uma última palavra também, já agora, a todos os colaboradores dos centros, e do Centro e da Católica, que tornaram possível esta sessão de lançamento, neste contexto tão complexo para organizar eventos presenciais. Também uma palavra de agradecimento, repito, a todos os colaboradores que tornaram possível isto. Como vêem, a minha palavra inicial é sobre uma palavra de gratidão, sincera, pessoal, em nome do Centro. Muito obrigado a todos, aos autores, aos apresentadores, à editora, a quem tem coordenado a edição, a todos os que colaboraram nesta sessão e a todos os presentes. Muito obrigado e boa tarde. Agradecemos ao professor Alexandre Palma
as suas palavras de encorajamento e vamos passar de imediato a palavra ao Dr. Duarte Azinheira, que é o diretor editorial da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Obviamente, neste projeto, os editores são essenciais e, portanto, é com muito prazer que o recebemos aqui entre nós. Eu tratarei de passar o micro para evitar... Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Senhor Cardeal, Patriarca de Lisboa, Senhor Vice-Reitor da Universidade Católica, Senhor Diretor do CITER. A imprensa nacional cumpriu em 2018 2 séculos e meio de atividade. Um percurso que se iniciou em 1768, com o estabelecimento da imprensa régia, e que passa com o liberalismo em 1833 a designar-se Imprensa Nacional, e que é herdeira de uma ampla experiência editorial e de um vastíssimo catálogo. Já agora um pequeno pormenor, em 1972 a Imprensa Nacional junta-se com a Casa da Moeda e dá origem à empresa que nós temos hoje, a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Se é certo que a Imprensa Nacional é a mais antiga editora e gráfica em elaboração contínua, os primeiros livros são logo de 1769 e podem, aliás, ser consultados na nossa biblioteca. A Casa da Moeda é o mais antigo estabelecimento industrial português e trabalha continuamente desde o final do século XIII. O que faz desta instituição pública, desta sociedade anónima de capitais públicos, uma empresa particular. A preservação e divulgação da memória e do património comuns da cultura portuguesa, a par da promoção dos valores democráticos e de cidadania, constituem a missão da Imprensa Nacional, hoje a chancela editorial da INCN. A renovação aliada à memória, conjuntamente com obras e autores consagrados, temas e coleções tradicionais, surgem novos autores e inauguram-se coleções que conferem à linha editorial da editora pública o timbre que a mantém em consonância com a contemporaneidade. A Imprensa Nacional não concorre com os editores privados, isso é uma questão muito importante. Tem antes um papel supletivo. A editora pública assegura que textos fundamentais para a língua e cultura portuguesas estão disponíveis nas melhores edições, mesmo quando não é economicamente viável a sua publicação. Aliás, como eu digo muitas vezes, sobretudo quando não é economicamente viável, porque se as edições pudessem ser exploradas comercialmente de uma forma normal, não havia nenhuma razão para que uma empresa pública, uma instituição pública estivesse a utilizar recursos públicos para competir com os privados. Este é basicamente o quadro conceptual em que a generalidade dos países europeus atua. Pode ser através de uma empresa, diretamente através do governo, ou até sítios onde são os privados que fazem. O Estado determina, um conselho de sábios determina todos os anos, estes são os textos fundamentais para a cultura deste país que devem ser publicados, e é aberto um concurso, e os editores privados fazem os trabalhos pagos pelo Estado. Mas é sempre, os Estados têm que ter aqui um papel absolutamente fundamental, porque, volto a referir, são edições que não funcionam do ponto de vista comercial. Não quer dizer que uma ou outra não possa funcionar, naturalmente algumas funcionam, e esse dinheiro é inteiramente reinvestido no plano de responsabilidade cultural. Mas o quadro conceptual é esse. A face mais visível da atuação da Imprensa Nacional é precisamente o seu plano editorial, que todos os anos assegura a edição de 70 a 80 novos títulos. E está centrado na promoção da língua e cultura portuguesas, mas não limitado a elas, porque se mantém o impulso de alargar o âmbito do nosso catálogo para novas temáticas e abordagens diferenciadas. Contudo, ainda assim, o peso das coleções exclusivamente centradas na cultura portuguesa é muito significativo. Eu passo a ler algumas destas coleções emblemáticas para que se perceba. Edição crítica de Almeida Garretes, edição crítica de Essa de Queiroz, edição crítica de Camilo Castelo Branco, Pessoana, com a sua edição crítica e com a série de ensaios, obras completas de Vitorino Nemésio, Biblioteca Eduardo Prado Coelho, Biblioteca Fundamental da Literatura Portuguesa, Biblioteca de Autores Portugueses, Biblioteca José Augusto de França, a coleção plural que é dedicada à poesia em língua portuguesa, Grandes Vidas Portuguesas, uma coleção infantil-juvenil de biografias de portugueses e portuguesas ilustres, coleção Arte Nossa, que é uma história da arte portuguesa e que é uma nova coleção infantil-juvenil,
a coleção D, que é uma coleção dedicada ao design português, a coleção PH, que é uma coleção dedicada à fotografia portuguesa, a Biblioteca José Leite de Vasconcelos, as obras completas de Mário Soares, as obras completas de Francisco Teixeira de Queiroz, as obras completas de Manuel Teixeira Gomes, uma coleção chamada Comunidades Portuguesas, que é uma coleção nova, que em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nossa preocupação é editar a diáspora, os lusodescendentes e as pessoas da diáspora portuguesa, que é uma coleção que começámos há muito pouco tempo, mas que já tem um assinalável sucesso. As obras completas de Maria Undina Braga, que vão começar precisamente este ano. Uma coleção J, que é dedicada à joalharia portuguesa, as tais novas coleções dedicadas às artes e às artes plásticas. Ou a coleção M, dedicada às marcas históricas portuguesas, que é também uma coleção que este ano vai ver a luz do dia na imprensa nacional. Claro que, simultaneamente, a editora pública não esquece os temas que se integram naqueles que podemos dizer, enfim, correspondem ao cânon da cultura ocidental. São exemplo a tradução da obra integral de Aristóteles para português, que a imprensa nacional tem vindo a desenvolver, uma coleção dirigida por António Pedro Mesquita e que só a imprensa nacional podia desenvolver, naturalmente. Ou a coleção itálica, com obras clássicas e fundamentais da cultura italiana, por exemplo, com uma série dedicada a Dante Alighieri, onde assume especial relevo a nova e monumental tradução da Divina Comédia, da responsabilidade de um ilustre professor desta casa, Jorge Vaz de Carvalho. Concluindo, a editora pública tem hoje um catálogo com mais de 1.500 títulos ativos, mais de 70 no Plano Nacional de Leitura, uma presença digital cada vez mais visível. A dimensão digital é muito importante. Em 2021, a imprensa nacional disponibilizou mais de 150 títulos para descarga universal e gratuita. Esta nova oferta de serviço público tem originado milhares de descargas e, claro, novas oportunidades de circulação para textos muito relevantes para a cultura portuguesa. Este é também um caminho que estão a seguir as editoras científicas e de nicho. É o caminho que a Gulbenkian está a seguir também, disponibilizando as suas edições, a biblioteca de clássicos em formato aberto para que todas as pessoas possam ter acesso de forma gratuita. É muito importante, e por isso hoje estamos aqui, realçar a política de parcerias editoriais, que tem permitido um aumento de visibilidade e do reconhecimento do trabalho da editora pública. Esta prática revela não só a abertura da imprensa nacional, mas também uma estratégia de maximização da sua relevância cultural. Esta prática torna cada vez mais influente e relevante o papel editorial da imprensa, apoiada numa rede de alianças sólidas e variadas, como é esta, evidentemente, o que não pode deixar de ser considerado muito relevante, tendo em vista a necessária perenidade da nossa ação cultural. A coleção Estudos da Religião e a parceria com o Centro de Investigação e Estudos da Religião da Universidade Católica resulta, como o professor já disse, de um projeto pensado e conversado em 2017 entre mim e o hoje cardeal José Tolentino Mendonça, que por esses anos presidia o Prémio Literário Imprensa Nacional Vasco Graça Moura e presidiu durante 2015, 16 e 17 os primeiros anos até ir para Roma. Como sabemos, na origem de tanta simplificação que se espalha como uma mancha de óleo nas sociedades contemporâneas, está uma ignorância profunda sobre a história e as práticas dos povos que são evidentemente indissociáveis das suas religiões. O que se pretende com esta coleção, parece, é estudar e tentar compreender matrizes civilizacionais distintas e textos fundadores que integram sempre os cânones das diversas tradições. A editora pública tem-se preocupado com a edição e promoção de textos fundamentais para a cultura portuguesa, mas também com a edição de ensaios que contribuam para perceber de forma mais nítida o mundo em que vivemos. É assim para a imprensa nacional um enorme gosto, mas também uma honra, estar aqui hoje no auditório Padre José Bacelar de Oliveira, da Universidade Católica Portuguesa, para a apresentação de Teologia e Poesia em Carlos Drummond de Andrade, de Alex Vilas Boas, e Gênese e Institucionalização de uma Experiência Mítica de João Luís Inglês Fontes, bem como para a apresentação desta magnífica coleção de Estudos de Religião, que é uma coleção única, uma coleção de referência, e que neste momento, com estes dois novos títulos, passa já a ter disponíveis 5 títulos. Muito obrigado. Agradecemos muito a sua presença e as suas palavras e vamos agora falar daquilo que é o objeto deste nosso encontro. Enfim, uma apresentação ao lançamento de livros é sempre um momento de celebração dos autores, dos editores, dos livros, e temos connosco, enfim, vozes
particularmente empenhadas para nos apresentar esses livros. Enfim, seguiremos a ordem a ordem cronológica da sua edição. Enfim, o livro do meu colega João Luís Fontes saiu primeiro que o do colega Alex Vilas Boas, e então eu gostaria muito de dar a palavra ao Cardeal Patriarca, Dom Manuel Clemente, que obviamente dispensa qualquer apresentação, e também escuso de repetir que está em casa e, portanto, é em casa que nos fala. Muito obrigado. Muito obrigado, caríssimo Alfredo Teixeira, caríssimos colegas de mesa, caríssimos amigas e amigos aqui presentes. É com muito gosto que eu digo alguma coisa acerca da leitura e do significado da obra do João Luís Fontes. Eu estive muito próximo dela, não só porque ele me foi falando do objeto da sua investigação acerca do ermitismo em Portugal, isto já foi conversa de muitos anos. Depois tive o gosto de ser convidado pelo professor Zé Matoso para estar também no doutoramento, e isso levou-me, como é natural, a ler linha por linha e nota por nota o trabalho todo e a aprender muitíssimo com ele. Este trabalho sobre o ermitismo em Portugal, concretamente essa realidade ligada aos ermitas da Serra d'Ossa. Acerca ainda do trabalho que tem desenvolvido o professor João Luís Fontes, eu devo salientar que este trabalho tem sido notável em dois aspectos, não só na investigação de temas novos, e este é de uma novidade quase absoluta no panorama historiográfico português, quer também na capacidade de criar equipa e se abalançar a trabalhos de conjunto, do qual já beneficiei uma vez e ainda espero beneficiar outra, é algo que nós temos mais ou menos em vista. Vamos lá ver se eu ainda tenho tempo para acompanhar isso, senão ficará para quem vier a seguir. Ou seja, quando nós quisemos comemorar os 300 anos da designação patriarcal de Lisboa, combinámos com o professor João Luís e com o Centro de Estudos de História Religiosa, Paulo Fontes, que aqui está, e os seus colaboradores, fazer uma história dos bispos e arcebispos de Lisboa. É um trabalho notável, entretanto editado, há meio de anos, e que com estas duas coordenações, João Luís Fontes e João Luís Fontes e Paulo Fontes, foi por diante, mas englobando dezenas de colaboradores académicos e que nos apresentaram assim, pelo lado dos respectivos bispos e arcebispos, a história desta instituição tão marcante no devir português, desde o século IV até ao século XVIII. Agora temos apalavrado uma outra obra, que é bom não ir esquecendo, que é, a partir daqui e de outros estudos que entretanto surgiram, caminharmos para uma história da Diocese de Lisboa, feita com igual envergadura e qualidade de colaboração. Mas isto deve-se muito, repito, à capacidade de organização e de coordenação de Paulo Fontes e, no caso também agora, do João Luís Fontes. É uma obra notável. O outro aspecto que eu quero salientar é precisamente a balançar-se a temas que estavam por tratar. E, efetivamente, o tema do ermitismo em Portugal era um tema pouco ou nada tratado. Havia trabalhos, enfim, mais monográficos em relação a um ou outro aspecto. Enfim, não esqueço com certeza a belíssima síntese que a Ângela Beirante fez para o Dicionário de História Religiosa de Portugal, mas no conjunto da temática ela estava por tratar. E é muito curioso, porque não é caso único. Nós temos alguns temas que não estão tratados, este agora já está, mas que não estavam e continuam a não estar, alguns deles tratados, na história de Portugal e que têm imensa importância. Por exemplo, há vários séculos que nós temos entre nós um povo que tem uma cultura, que tem uma língua, que tem à sua maneira uma civilização, embora ambulante e agora fixa, que é o povo cigano. Não há uma história desta realidade em Portugal. Há trabalhos, há contribuições, mas agora, num conjunto, o que se possa chamar uma história do povo cigano em Portugal, não há. E é uma realidade que está aqui, todos os dias, em relação à qual há mais, enfim, desabafos do que propriamente observações, e está por fazer. Outra,
que não está feita. Durante 5 séculos, existiu em Portugal uma população à qual nós somos devedores, por exemplo, da língua que falamos, e que nunca foi tratada no seu conjunto. Eu estou a referir à realidade moçárabe. Ou seja, à população cristã que persistiu como tal em Portugal do século VIII ao século XII, no caso de Lisboa, e ao século XIII, no caso do Algarve. A história moçárabe de Portugal não está feita. Ainda hoje, nós encontramos com demasiada facilidade, na historiografia corrente, quando se fala do que aconteceu no território hoje português entre o século VIII e o século XIII, encontramos esta designação, o norte cristão e o sul muçulmano. Mas não é tudo. Então, e o povo moçárabe? Como disse, foi o que nos garantiu a persistência da língua latina, romance, que deu o português. Nós não falamos árabe, como aconteceu com as populações do norte da África. Porquê? Porque, ao contrário do que lá aconteceu, existia uma população moçárabe. Esta história não está feita. A pouco e pouco vão começando a aparecer subsídios. E, mais uma vez, nesta história dos bispos e arcebispos de Lisboa, um belo capítulo, mas pronto, mas são 20, 30 páginas, acerca daquilo que aconteceu em Lisboa com essa população. Só para vos chamar a atenção de que quando nós julgamos que a história de Portugal, enfim, em geral, está feita, não está feita. Há realidades fortíssimas e prevalecentes, e com historial e com herança, que não estão tratadas como tal. Às vezes aparecem como referências marginais ou notas de rodapé. Estes 2 exemplos que eu vos disse, uma história geral do povo cigano em Portugal e uma história geral da população moçárabe em Portugal entre o século VIII e o século XV, está por fazer. Não existe. E continuam-se a publicar obras, aliás, de valor indiscutível e de autores de muita referência, que passam completamente ao lado desta realidade, ou só falam dela, digamos assim, de viés, quando não podem deixar de falar, mas sem dar aquela relevância que elas mereciam. Ora bem, eu estou-vos a dizer isto porquê? Exatamente pelo outro aspecto que eu saliento no trabalho historiográfico de João Luís Fontes, que é exatamente esta vocação do inédito. E ele foi buscar um tema muito difícil de tratar, porque, como podem ler no seu trabalho, é uma realidade, sobretudo no que diz respeito aos séculos XIII, XIV, XV, não tem muita produção escrita. Há textos que falam deles, mas da autoria deles, enfim, dos pobres da Serra d'Ossa ou de outras pobrezas que eles, entretanto, criaram em Portugal, não há produção escrita, praticamente. Há documentos que indiretamente ou diretamente falam deles, mas a propósito de outras coisas e com outros sujeitos. Fazer um trabalho historiográfico sem fontes diretas é muito complicado, é muito difícil. Se calhar era por isso que não estava feito. A partir do século XVI, quando eles se transformam numa congregação, esta congregação dos paulistas, que existiu até o século XIX em Portugal, a partir daí sim, a partir daí terão cronistas, mas o período anterior, que é o mais interessante e criativo, em que eles conservam a sua identidade específica, não pode trabalhar com fontes diretas, ou com muito poucas fontes diretas, mas com referências que se fazem a eles. Ora, o trabalho do João Luís Fontes é extremamente interessante neste aspecto precisamente, com a coleção de todas as fontes diretas e indiretas, nacionais e estrangeiras, que ele conseguiu angariar e praticamente esgotou as fontes, tanto quanto me foi dado a perceber, até pelo comentário do professor Matoso, na altura do doutoramento. Está feita. E está feita e não são 20 páginas. E são todas elas muito substanciais e documentadas. O ineditismo da vida ermítica em Portugal é que também, contrariamente a uma ideia feita, quando se fala da chamada vida religiosa, ou da vida consagrada, também se chama assim, e da profissão dos chamados conselhos evangélicos, da pobreza, da castidade, da obediência, fala-se dos monges, fala-se da tradição monástica, aquela ainda do tempo suevo-visigótico, remontando a Martinho de Duma ou a Frutuoso de Braga. Depois fala-se da vinda dos beneditinos, ainda não como ordem, mas seguindo a regra beneditina. Depois fala-se dos mosteiros de regra mista, que tinham usos e costumes locais, juntos com outros
que vinham concretamente da Rega de São Bento, depois fala-se de Cluny, que aliás teve pouca expressão direta em Portugal, depois fala-se muito de Cister, fala-se, portanto, dos monges, ou seja, daqueles que vivem nos mosteiros, mas são comunidades cenobíticas, vivem em comum, e com a profissão dos conselhos evangélicos. Depois, a partir do século XIII, fala-se dos mendicantes, fala-se dos franciscanos, fala-se dos dominicanos, fala-se dos carmelitas e dos ermitas de Santo Agostinho, que também foram reorganizados como mendicantes, ou semelhantes assim. Depois fala-se dos clérigos regulares e fala-se das novas congregações clericais, como os jesuítas e os oratorianos, a partir do século XVI e XVII. Mas há aqui um outro povo no meio deste, que é precisamente os ermitas, que são mais espontâneos na sua maneira de viver, que são geralmente homens, neste caso são homens que vêm ou que vão para sítios ermos, como era naquela altura a Serra d'Ossa, que às vezes até se instalaram em outros locais de referência pré-cristã, mas que também já eram religiosamente tidos, ligados a fontes, ligados a montes, ligados a realidades assim, mas são realidades espontâneas, são fenómenos muito interessantes, que sobretudo no final da Idade Média, a partir do século XIV, embora haja vestígios anteriores e muitas lendas a esse propósito, mas sobretudo a partir do século XIV, meados do século XIV, ali à volta da Serra d'Ossa sobretudo, mas espraiando-se por outros locais, levam essa vida ermítica, a vida do ermo, em que vivem fora da convivência social habitual, procuram, assim, nesta versão cristã, aquilo que também é um fenómeno bastante generalizado noutras crenças, dos budistas, aos hindus, a outros, enfim, aos sufis do Islão, mas é, portanto, uma realidade pouco ou nada organizada, a não ser assim localmente, com algumas referências, com alguns governadores, que eles próprios iam escolhendo, e que só, digo, a partir do século XV, por pressão régia, e sobretudo ainda mais a partir do século XVI, com a organização geral da vida religiosa em torno do Concílio de Trento, ganha assim, publicidade. Mas o trabalho do João Luís Fontes é exatamente e sobretudo desta fase anterior, dessa fase ermítica, não digo anárquica, porque alguma anarquia tinha, mas assim muito pulverizada por iniciativas individuais à volta de figuras de referência e muito significativa daquilo que aconteceu na Europa nos séculos finais da Idade Média e pronúncios da Idade Moderna, muito significativa. Temos muitas realidades da Igreja tardo-medieval que vão neste sentido, enfim, desde o movimento dos beguinos e das beguinas, nos Países Baixos e depois alastrando, e também aqui em Portugal, outras realidades assim, há aquela interiorização da religião que vai levar depois à devócia moderna e que, enfim, centra muito no caminho e no itinerário de cada um essa vida religiosa no sentido autêntico da palavra. Mas, como digo, o que nós encontramos aqui na obra do João Luís Fontes, e para a qual eu chamo muitíssimo a vossa atenção, é a revelação de uma dessas realidades que, estando presente, estava desconhecida, como tal, no seu conjunto e sistematicamente apresentada. Por isso, meus amigos, isto é um convite à leitura, aprende-se muito e, sobretudo, apreende-se mais e melhor, enfim, o conjunto de uma realidade tão complexa como é de uma sociedade, no caso a portuguesa, nesse período fundamental e da qual somos tão herdeiros também do final da Idade Média e dos pronúncios da Idade Moderna. Só tenho que dar os parabéns a Luís Fontes, aprendi imenso, gostei muito de ler e de aprender e é um convite à leitura. Parabéns. Muito obrigado, Manuel, por este convite que nos deixou, enfim, para seduzindo-nos para a leitura desta obra sobre um fenómeno de criatividade religiosa, de facto, muito interessante. Eu sei que o João Luís irá, porventura, recordar isso, mas, enfim, de alguma maneira, o CITER também se empenhou na proposta desta publicação, ou nesse gesto de apoio, há também um gesto de homenagem ao José Matoso, porque penso, o João Luís confirmará, penso que foi a última tese de doutoramento que ele orientou,
antes de deixar, enfim, estes trabalhos. E, portanto, é também a nossa homenagem, enquanto centro de investigação, àquilo que é o seu trabalho, o que ele representa na cultura portuguesa. Falamos agora de uma outra obra, enfim, esta que está ainda relativamente quente ou morna, porque saiu há muito pouco tempo. Falo do livro do meu colega Alex Vilas Boas, Teologia e Poesia em Carlos Drummond de Andrade. O Alex Vilas Boas é investigador principal do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião, o CITER. Enfim, está connosco há pouco mais de um ano, não é? 2 anos, sim, há pouco mais de 2 anos. Já foi o segundo Natal que passou connosco, exatamente. E vamos ter para apresentar o seu livro o professor Peter Annenberg, enfim, que trabalha na área dos estudos de cultura e dos estudos literários. Enfim, é neste momento membro da equipe reitoral e dá-nos o prazer da sua presença. Muito boa tarde a todos. A presença, infelizmente, é só virtual, uma vez que a pandemia também me atingiu e tenho que estar em casa para não ser um perigo à saúde pública. Permita-me cumprimentar o Sr. Dom Manuel, Cardeal Patriarca de Lisboa, a todos os presentes e agradecer o convite para partilhar com todos a minha leitura desta obra do nosso colega Alex Vilas Boas. É um prazer poder fazer isto e contribuir num sentido de estudos de religião que não são de uma especialidade, mas tem muitas especialidades, incluindo especialidades afins como a minha, dos estudos literários, aqui dar o meu testemunho desta leitura. E isto é tanto mais justificado porque o livro é sobre teologia, mas também é sobre poesia e é especialmente sobre a poesia de Carlos Drummond de Andrade e tudo isto concentrado na questão da busca de sentido e da eventual razão da sua recusa. E este livro vai na linha de um outro volume, ao menos da mesma coleção, que é dedicado à teologia ficcional de José Saramago. Agora é a questão, quais são os temas desta obra do Alex Vilas Boas? Eu diria que são 4. E são anunciados assim logo na introdução. O primeiro tema é uma crítica à linguagem teológica e a um modelo orocêntrico que se pode ler neste livro. Segundo tema são as propostas poéticas a esta crítica da linguagem de Carlos Drummond de Andrade. Um terceiro tema é a contemporaneidade caracterizada por uma experiência intercultural na própria pessoa do Alex Vilas Boas e na teologia e na poesia por ele analisado. E com esta contemporaneidade também uma observação de uma necessidade de ressignificar o acreditável. Assim são as palavras também do Alex Vilas Boas. Estes 4 temas são abordados no livro em 4 passos, em 4 capítulos. O primeiro capítulo é dedicado à espiritualidade não religiosa. O segundo capítulo aborda questões metodológicas no diálogo entre teologia e literatura. O terceiro capítulo, então, vai à obra de Carlos Drummond de Andrade, para depois, num quarto capítulo, recuperar, assim é o título mesmo, a lógica poética da revelação.
Portanto, tem todo um percurso na contemporaneidade em que a teologia e a poética se encontram. Por isso, os meus comentários são comentários de uma pessoa que vem dos estudos literários e que está mais familiarizado com a poesia do que com a teologia. E pessoas dos estudos literários, ao menos quando eu comecei a estudar, muitas vezes são acusados de procurarem o caminho mais curto e direto de Kafka para o sentido pessoal da vida. Os estudos literários, neste sentido, como um caminho curto para encontrar o sentido pessoal da vida. Nunca achei que este caminho seria de facto curto nem direto e ao fim e ao cabo talvez nem sequer acreditasse que seria possível encontrá-lo. Mas nunca tive dúvidas que a procura de sentido é de facto o ofício da literatura. De quem a escreve, de quem a lê e de quem a analisa. E que esta procura do sentido toca de facto numa dimensão religiosa. Para reforçar a dimensão intercultural aqui do nosso momento de partilha, diria que a língua que falamos faz parte deste toque, destas proximidades e destas recusas com o sentido. Um exemplo, a palavra alemã Geist é testemunho disto. Geist é o Heilige Geist, o Espírito Santo, mas também é o Weltgeist, de Hegel, o espírito do mundo, e também é o Geist nas chamadas Geisteswissenschaften, as ciências do espírito, que noutras línguas chamam humanidades ou ciências humanas. E é o mesmo espírito que falava o poeta alemão Gottfried Benn, sendo este espírito o objeto da sua dedicação, do Gottfried Benn, do seu serviço como poeta, e que caracterizou num famoso poema como Gegenglück, o oposto da felicidade. Portanto, é este Geist, este espírito que atravessa a teologia, a poesia e chega a determinar a vida humana. E é também este espírito que encontramos nas espiritualidades não religiosas, o primeiro capítulo da obra, se bem que neste caso a língua alemã não usa aqui a palavra Geist, mas espiritualidade. Alex Villas-Boas discute, numa tentativa de desediar o contemporâneo, 4 teorias de uma espiritualidade não religiosa, de autores como Maria Corby, Robert Salomon, Espiritualidade Naturalizada, André Comte-Sponville. O exemplo que talvez mais concretamente represente os desafios destas questões no século XX e XXI, no meu entender, é o de Viktor Frankl. Como sobrevivente de 4 campos de concentração, incluindo Auschwitz, e como fundador da logoterapia e como autor de Man's Search for Ultimate Meaning, representa Viktor Frankl o que para mim continua a ser a questão que a experiência histórica nos colocou. Não é Auschwitz a última recusa de qualquer sentido. Viktor Frankl exalteceu a importância da busca do sentido como esta busca é ela própria um motor de vida e da sobrevivência. Num postscript de uma obra de 1984, Frankl introduziu a noção de um tragic optimism, um otimismo trágico, onde optimismo quer dizer procurando o ótimo, o melhor, tendo em consideração as 3 dimensões trágicas da condição humana, a dor, a culpa e a morte.
E no século XX e XXI, estas dimensões incluem duas alertas com as quais Viktor Frankl fecha o seu livro. Since Auschwitz, we know what man is capable of. And since Hiroshima, we know what is at stake. Os seus leitores e seguidores querem acreditar que é exatamente esta situação trágica que mantém o sentido vivo, apesar de tudo. É neste sentido também que Alex Villas-Boas continua a sua abordagem da natureza poética da espiritualidade, dando atenção especial a Jean Paul Sartre e ao seu ensaio Que é a literatura, abordando a relação do poeta com o místico. Expressa nesta frase tão significativa de Jean Paul Sartre, citando: os poetas não falam nem se calam. Trata-se de outra coisa. Este primeiro capítulo concluiu assim e muito justamente com as seguintes palavras do Alex Villas-Boas. Espiritualidade e poesia são convergentes, sendo religiosas ou não, por ser a leitura desta última um ato de fé no humano. O segundo capítulo aborda questões metodológicas no diálogo entre teologia e literatura, com um enfoque na teologia e literatura do Brasil, e começando com as obras de António Manzato, que contribuiu com o prefácio para este volume. A metodologia proposta, cito, não parte de premissas filosóficas que predeterminam suas respostas, aprisionando Deus dentro de uma metafísica que torna absoluto demais e torna distanciado da sua ação na história, mas parte da antropologia literária, ou seja, da liberdade narrativa para expressar a condição humana, que não raro é crítica de modelos eclesiológicos. Fim da citação. O terceiro capítulo é dedicado a Carlos Drummond de Andrade, a sua obra e a trajetória da sua obra. O capítulo é muito rico em informações, observações, provas e análises da extraordinária maneira como poesia e a busca de Deus se encontram na obra de Carlos Drummond de Andrade. Um capítulo muito rico e de grande interesse. Permitam-me citar dois breves exemplos da poesia de Carlos Drummond de Andrade que ilustram imediatamente o muito que isso tem para nós refletirmos. O primeiro poema, citado também no livro, chama-se Único. O único assunto é Deus. O único problema é Deus. O único enigma é Deus. O único possível é Deus. O único impossível é Deus. O único absurdo é Deus. O único culpado é Deus. E o resto é alucinação. O que está aqui em jogo é a procura de Deus, mas um pouco para o lado e para além das alucinações. Drummond é um bom exemplo para esta relação polêmica, mas densa, entre teologia e poesia. Um outro poema coloca Drummond de Andrade e as suas questões na contemporaneidade e talvez mesmo no nosso tempo. E cito alguns versos do poema que se chama Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. É um campo muito rico e a contribuição de Carlos Drummond de Andrade inescutável para essa relação da teologia com a poesia. Nesta linha, o último capítulo do livro, sobre recuperar a lógica poética da revelação, faz mais uma vez referência a Viktor Frankl e tem um destaque com o conceito do homo patiens. Outros conceitos que aqui abordados e relevantes são a teoestética de Hans Urs von Balthasar ou as teologias do pathos. As conclusões são claras e instrutivas. Passo a citar duas frases de Alex Villas-Boas. A espiritualidade transformada em produto de consumo visa tão somente satisfazer a necessidade de conforto da clientela, ainda que seja um mero paliativo no que diz respeito às questões existenciais, culturais e sociais mais profundas. E ainda, nas conclusões do livro, não se trata de combater a diferença do caso de Drummond de seu ateísmo, mas de escutá-la e, especialmente, as razões éticas de recusa. A apreensão das razões de recusa do religioso pode ser um rico caminho de construção do imaginário religioso, ao seu dispor empaticamente ao exercício de autocrítica. Conclui então Alex Villas-Boas, a poesia pode reconciliar-se com a teologia, esta é a proposta, quanto o sonho de ambos é o de acolher a existência para com a humanização da humanidade. Neste sentido, gostaria de deixar as últimas palavras ao poeta Drummond, com a sua receita de Ano Novo, e ainda estamos no primeiro mês deste ano, quase novo ainda, e passo a citar Drummond. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Eu tive o prazer de ler no ano novo este livro do Alex Villas-Boas e espero que muitos leitores possam partilhar o grande interesse que este livro nos oferece para a reflexão e para ligar a relação e reconhecer a relação entre teologia e poética. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Peter, pelo convite instigante que nos deixou e também pelos votos de Ano Novo, que me parecem de facto bastante criativos e bastante motivadores. Nós vamos agora terminar a nossa sessão dando a palavra aos dois autores que temos connosco, ao João Luís Fontes, que é docente e investigador na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, mas é também investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Faculdade de Teologia, onde desenvolve uma atividade continuada desde já há bastante tempo, e ao Alex, que já apresentei há bocadinho, e que nos trouxe, neste caso, a frescura também deste ano novo do Drummond de Andrade, para celebrarmos este início de ano. Muito boa tarde, já o entardecer deste dia. As primeiras palavras são obviamente para agradecer a todos os que quiseram estar aqui hoje nesta sessão
e depois a todos os que estão aqui na mesa, e já direi a que título também. As palavras que se dirigem neste momento são necessariamente breves, e elas servem sobretudo para expressar uma coisa, uma imensa gratidão. Em primeiro lugar, uma gratidão que une a editora, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, aqui representada pelo seu diretor editorial, o Dr. Duarte Azinheira, e o CITER, na pessoa do seu diretor, o professor Alexandre Palma, e do professor Alfredo Teixeira. Gratidão pela coragem em pensar e sustentar uma coleção sobre estudos da religião, afirmando, no fundo, a importância fundamental do elemento religioso para a compreensão da realidade humana, um religioso vivido e entendido no concreto de cada espaço e de cada tempo. A afirmação de que o religioso constitui uma dimensão inalienável da história e da condição humana e que tem uma importância fundamental e uma igual legitimidade enquanto possibilidade de leitura da realidade no diálogo com os restantes saberes e com as restantes áreas da atividade humana. Gratidão por incluírem nesta coleção uma obra que intenta compreender o significado e a evolução do movimento eremítico surgido no sul de Portugal, em torno da Serra d'Ossa, em meados do século XIV, e que viria a dar origem a uma nova congregação religiosa por finais do século XV, a dos eremitas da Serra d'Ossa, definitivamente institucionalizada e integrada na Ordem dos Paulistas em 1578. O Sr. D. Manuel já apontou muitos elementos significativos nesta experiência. É uma história vivida num período particularmente dinâmico do Ocidente, onde o abrir mundos ao mundo, a busca da aventura, prestígio e riqueza, as lógicas de afirmação económica, política e social, se coadunam com os movimentos que apelam a um regresso ao essencial, vivido na solidão, na pobreza, aliando a vida penitente e contemplativa com o trabalho e a experiência de pequenas comunidades, abertas tanto a leigos como a clérigos. Os ermitas são, afinal, o rosto de muitos outros movimentos que buscam uma profunda renovação da vida religiosa pelo caminho da renovação interior, de uma observância mais radical do Evangelho, muitas vezes à margem das estruturas eclesiásticas ou dos modelos de vida religiosa mais institucionalizados. E daí também o próprio título escolhido para a obra. Na sua evolução emergem os dinamismos de resistência, de transformação, de adaptação, face à expansão das comunidades que seguem a sua forma de vida, ao desaparecimento das primeiras gerações dos fundadores, à concorrência de outras opções religiosas e aos próprios intuitos de controle e normalização por parte dos poderes leigos e eclesiásticos. Portanto, uma aventura particularmente interessante e que se estende, e isso tem a ver com a investigação que tenho vindo a desenvolver depois desta abordagem ao fenómeno ermítico, que se estende a outros domínios da experiência leiga, nomeadamente das mulheres, que também, em formas não institucionalizadas, procuram, também novamente no Sul e na proteção do espaço urbano, uma condução de uma vida mais rigorosa em termos de vida religiosa, sem profissão de votos, simplesmente sujeitando-se ao prelado diocesano e imitando e acompanhando a direção religiosa por parte destes ermitas. Mas continuamos ainda à gratidão, que tenho muito para agradecer. A nossa gratidão estende-se também ao Sr. Patriarca, D. Manuel Clemente, por ter aceito prefaciar este livro e por toda a amizade e interesse que sempre me dedicou e ao trabalho que fui desenvolvendo. Recordo também, porque o professor Alfredo também já o disse e também o queria reiterar aqui, que no fundo este trabalho acaba por ser consequência daqueles que me orientaram e que me desafiaram por este domínio, nomeadamente o professor José Matoso, a quem pertence, aliás, o primeiro estudo inovador sobre a importância do ermitismo nos séculos medievais, publicado, aliás, na Lusitânia Sacra, na sequência do colóquio de La Amêndoa, e ao professor Luís Cruce, que, embora não tivesse na história religiosa o seu espaço preferido de investigação, era um homem profundamente sensível à importância do religioso para a compreensão das dinâmicas históricas, e nomeadamente do período medieval, e a quem pertencem, apesar de tudo, estudos muitíssimo interessantes neste aspecto. Basta lembrar o trabalho sobre a posição dos nus e a devoção aos mártires dos Marrocos. Ambos me ensinaram, aliás, o rigor do trabalho histórico, mas também a necessidade de olhar mais longe
no contato com outros saberes e outros contextos, para apreender a arte de interrogar as próprias fontes, o que dizem e o que não dizem, no respeito pela alteridade do passado, mas também na certeza de que é sempre possível lançar um novo olhar sobre esse mesmo passado a partir de novos questionamentos e problemas. Mas a par disso é permitir também com eles a possibilidade de aliar o saber com uma grande humanidade. Como esquecer o entusiasmo de ambos face ao que ia descobrindo, o seu acolhimento franco e a sua disponibilidade constante para escutar, para partilhar, para discutir. E por isso este livro honra também em larga medida as suas pessoas e, no caso do professor Luís Cruz, a sua memória. No fundo, terminar para dizer muito obrigado, ou como diria uma outra querida mestra, que também foi mestra do Sr. Patriarca, a professora Lídia Gonçalves, dizer apenas bem-ajam. Muito obrigado. Boa noite. Eu também aproveito esse tempo para um exercício de gratidão. A gratidão pelo convite a participar dessa obra, na qual veio primeiramente pelo professor Alfredo e depois pela aceitação da imprensa nacional, uma proposta. É um livro de teologia, mas não supõe um leitor de teologia, né? Portanto, é uma obra de fronteira na qual agradeço muito essa oportunidade e é onde eu me sinto melhor no exercício teólogo, na fronteira. Agradeço também aqui, nessa oportunidade que me é dada, ao senhor Patriarca, Dom Manuel, que me acolhe nessa casa e nesse patriarcado, de modo que é uma experiência de sentir com a eclésia, estar aqui, né, de um outro continente, numa experiência eclesial de outras latitudes, e agora compartilhando essas perspectivas no mesmo sentir com a eclésia. Então, a oportunidade dessa gratidão também ao Dom Manuel, assim como o colega de investigação que enfrenta nesses tempos de fake news e desvalorização da ciência, né, a tarefa de ainda produzir conhecimento e o privilégio da premiação que recebeu de sua obra. Então aqui a gratidão de compartilhar esse espaço, assim como a professora Luísa, que é responsável pela minha vinda a Portugal, carrega esse pecado na sua bagagem, né? E de modo especial queria aqui também evocar a experiência de 2011, quando eu publiquei um outro texto sobre Drummond, e esse texto de Drummond foi responsável pela primeira vinda a Portugal. Um professor da Universidade de Aveiro, de literatura, Antônio Manuel Ferreira, leu o livro, encontrou na internet, leu o livro e me convidou para fazer uma exposição sobre Drummond na Universidade de Aveiro. E, portanto, Drummond foi o primeiro responsável para minha vinda em Portugal. E, nesse momento, então, publicar um livro sobre Drummond em Portugal coroa um ciclo dessa chegada também em Portugal. Eu queria, muito brevemente, apontar um elemento dessa relação de Drummond, de busca de sentido, e com isso também agradeço o professor Peter Hannenberg, que fez uma leitura muito atenta, e ao professor Alexandre, que agora dirige o CITER e sempre é entusiasta desse tipo de trabalho de fronteira, né? E nessa leitura que o professor Peter Hannenberg, que o fez muito bem, inclusive fiquei com vontade de ler o livro agora novamente, né, pela apresentação, aponto aqui um elemento dessa busca de sentido de Drummond, que é o fato de Drummond ter nascido para a poesia como um estudante de colégio jesuíta, e que gostava de ser jesuíta, inclusive, porém fez uma experiência bastante amarga, numa concepção eclesial pré-conciliar, na qual, uma vez que ele questionou o resultado de uma nota e disse que o questionava exatamente pelo que havia aprendido no colégio, ele foi expulso do colégio por insubordinação mental, na sua experiência de adolescência, né? E de modo que, então, isso não é suficiente, evidentemente, para matar Deus, mas algo morre da experiência que ele havia feito, e Drummond, então, vai desconstruir o imaginário teológico que, de algum modo, o marca de uma maneira bastante amarga. O que ele não desconstrói, e é um exercício bastante interessante, é a semântica fundamental desse imaginário, que
que é entender que a semântica cristã é dependente e tributária diretamente de uma semântica do amor. Então, na concepção de Drummond, o que dá sentido à vida é o amor. E se Deus pode dar sentido à vida, é pela sua aproximação com a experiência de amor. E o que é mais interessante para Drummond é que, para ele, a experiência de amor mais profunda, ele havia já escrito uma erótica, que ele não queria que publicasse, para não ser desvirtuada a sua intenção, mas a sua experiência mais profunda de amor é a experiência de paternidade. Para ele, o que mais aproximava da experiência possivelmente identificada como divina era a sua experiência de pai, da qual ele sofreu profundamente com a morte da filha precoce e qual faleceu uma semana após. Eu tenho a grata também experiência de que, quando eu recebi o convite do professor Alfredo, eu era um recém-pai. Num carnaval que não aconteceu por conta da pandemia, entre a troca de fraldas e dormir pouco da minha filha, que havia nascido em 31 de dezembro, estava aqui revisitando a experiência de sentido de paternidade, que, por Drummond, é naturalmente uma experiência que evoca a possibilidade da experiência divina, né? Então, aqui também minha gratidão, especialmente a minha esposa e minha filha, que minha esposa tem algum lugar distraindo minha filha para não fazer barulho aqui no auditório, mas ela foi muito singular e muito significativa, essa revisitação do trabalho do poeta, que entende que, se há algo de divino da vida, para ele está muito perto a experiência da paternidade, né? Da qual, portanto, é grata a experiência de, então, publicar algo sendo pai nesse momento, no país que me acolhe e que primeiramente visitei por conta de Drummond. Então, uma série de convergências aqui, na qual eu deixo minha gratidão e aquilo que nós cristãos chamamos de Deus, profundamente grato. Bem-haja. Então, saudamos de uma forma muito particular os dois autores que connosco partilharam um bocadinho da sua experiência de construção destas obras. Levamos o encargo de ler umas boas centenas de páginas, juntando os dois livros. Enfim, foi um final de tarde de gratidão e de alguma forma também de celebração. Mas como também esta sessão será difundida posteriormente para outros públicos, eu se calhar gostaria muito de recordar, para além destes dois livros, a coleção já editou outros 3 livros que achamos fundamentais. O livro da Rita Mendonça Leite, investigadora do Centro de Estudo de História Religiosa, livro Texto e Autoridade, é um livro sobre a sociedade bíblica. Certamente ninguém pode, a partir da publicação deste livro, conhecer o protestantismo em Portugal sem ler esta obra. A Religião no Espaço Público Português, da Helena Vilaça e Maria João Oliveira, que é certamente um dos estudos mais abrangentes do ponto de vista sociológico, que procura fazer um retrato da nossa contemporaneidade religiosa. E um outro livro que, no momento em que celebramos particularmente Saramago, ou começamos a celebrar, penso que pode ser um livro que pode atrair muito a atenção dos públicos, a Teologia Ficcional de José Saramago, do Márcio Capelli, que é uma obra em que ele estuda de uma forma particular as obras do Saramago, que reescreveram, de alguma forma, narrativas bíblicas e cristãs. Enfim, deixo a todos este desafio, que é o desafio de descoberta desta coleção. Foi um prazer estar convosco. Encontramos-nos para o lançamento de uma próxima obra que já está a ser trabalhada na imprensa nacional Casa da Moeda, uma obra que tem o título Religião, Território e Identidade, onde vamos refletir sobre o impacto que tem a experiência da metropolização do mundo, enfim, a experiência das cidades globais, naquilo que é a identidade religiosa. Marcamos encontro para esse próximo lançamento. Muito obrigado.